Oiê, essências viajantes abençoadas. Esse vídeo é um vídeo que contém gatilho. Então, se você não quer escutar sobre esse tema, abuso, violência, violação, se você não quer escutar sobre esse tema, eu te aconselho a sair e tá tudo bem. Se você quer entender como que eu lidei com isso e ainda venho lidando hoje com 44 anos, eu te convido a continuar assistindo. E se infelizmente você passou por isso na sua vida, precisar de alguém para conversar, pode me chamar. E você que não vivenciou uma situação dessa, sendo homem ou mulher, aprenda a entender que você pode falar assim para a pessoa: eu sei o que você está sentindo. Não, meu querido e minha querida, vocês não sabem o que a gente sente, porque é indescritível. Eu já tinha dito numa live que eu queria trazer, né, ao intuito de abrir as redes sociais, era trazer a minha experiência, a minha evolução com esse trauma, com essa dor, com essa agressão que eu sofri várias vezes na minha infância. Esse vídeo não é para buscar justiça, não é para condenar a minha família, não é para condenar os abusadores, é para mostrar para vocês que nós que vivenciamos algo tão maldoso, tão insano, tão agressivo, a gente consegue construir uma vida, viver uma vida, porém, quando a gente não limpa essa memória de dor e de trauma, a gente vive uma vida de muita luta, de muito sacrifício, de muito medo, de muito trauma, de muita angústia e de muita dor. Mesmo que a gente esteja em casa, segura, rodeada de pessoas que nos amam, que nos protegem, que nem no meu caso hoje eu sou casada, tenho um filho de 12 anos, sou casada há 14 anos, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Mesmo assim, até eu chegar, até eu descobrir o Ho'oponopono, foi uma luta que ninguém me ensinou. Porque nas redes sociais disso, mas não fala como que a gente lida com isso. Como que é um trauma que a gente vai carregar pro resto da vida, porque fomos maltratadas, machucadas, abusadas, desrespeitadas, desonradas, enfim, né? Por mais que a sociedade fale, o sentir, ninguém ensina pra gente. Ninguém conta pra gente que quando tiraram isso de nós, roubaram isso de nós, a sociedade vai fluir, vai andar. A vida de todo mundo vai fluir, vai andar, menos a nossa. A gente tem que aprender a lidar todos os dias com a hora de dormir ou durante o dia, a não ter medo. Aprender que a família, quando diz para nós, a sociedade, quando diz para nós, a justiça, quando diz para nós, você vai ficar bem, você vai conseguir superar. A gente tem que se reinventar. A nossa superação é se reinventar. A nossa forma de lidar com a vida é se reinventar. Literalmente, eu falo no meu caso, criar uma personagem que sofreu de luta, mas criar uma personagem que acredita que a vida também pode ser bela e que ela também pode ser feliz um dia. Então eu aprendi, porque ninguém falou: olha, você passou por um trauma que é imensurável a dor que você vai sentir, e que nesse período você vai ter pesadelos, você vai ter ataques de fúria, você vai se sentir insegura, você vai acordar com a sensação da faca no seu pescoço, você vai acordar com a sensação de alguém em cima de você, você vai andar na rua achando que todo mundo está te perseguindo, você vai ter certeza que você não pode confiar em ninguém, você vai sentir gosto, você vai sentir cheiro, e cada memória afetiva vai derrubar você naquele dia. Ninguém conta isso pra gente. Ninguém conta. E aí você, criança, mulher, jovem, adulta, a idade que infelizmente você passou por isso, você tem que aprender, né, a olhar no espelho e entender que você é forte o suficiente para lidar com tudo isso. Porém, você se torna mais dura, você se torna mais agressiva, você se torna mais fria. E você se torna uma pessoa, não é que a gente se torna descartável, a gente faz as pessoas serem descartáveis aos nossos olhos, só que é algo que, por mais que hoje, com 44 anos, eu ainda tenho uns altos e baixos, eu já aprendi muito, eu já perdoei muito, eu já liberei muito, que eu vou contando para vocês gradativamente, mesmo assim, ainda hoje, com 44 anos de idade, pesadelo agressivo a mim, não mais, mas às vezes uma brincadeirinha, uma palavrinha que meu marido fala, ativa um gatilho e a memória vai lá atrás. Isso ninguém ensina pra gente, que a gente tem que engolir o choro.
Isso ninguém fala pra gente, que a gente tem que aprender que mesmo que a gente tenha sido desonrada, desrespeitada, agredida, machucada, maltratada, a gente tem que sorrir. Sabe por quê? Porque a sociedade segue a vida, mas nós não. A gente não segue a vida normal como a sociedade. Por mais que a gente vá para a escola, por mais que a gente vá para o trabalho, por mais que a gente cresça, por mais que a gente evolua, a gente não segue uma vida normal como a de todo mundo, porque essa é uma ferida que, gente, por mais que hoje eu falo do Ho'oponopono, que é a filosofia de vida que tem me ajudado todos os dias que eu pratico o Ho'oponopono. Eu conheci o Ho'oponopono em 2022, a gente está em 2026, mesmo praticando, mesmo, sabe, hoje, passando às vezes por pessoas que fizeram o que fizeram comigo, e hoje eu não tenho medo, hoje eu não travo, porque a gente trava, né? Quando você lembra, você escuta a voz da pessoa na rua, tu trava. Ninguém fala como que a gente vai lidar com isso. Ninguém ensina isso pra gente. Ninguém. Ninguém sabe como que a gente lida com tudo isso. Então, mesmo eu tendo o Ho'oponopono que me ajuda até hoje a lidar com essa questão, é uma ferida que hoje ela não me dói, mas eu ainda tenho gatilhos, eu ainda tenho coisas a perdoar, eu consigo falar com mais naturalidade, mas se vocês perceberem no decorrer do vídeo, a minha voz embarga, porque por mais que eu entenda que espiritualmente ou que é um karma, seja lá o que for, eu consigo entender tudo isso. O meu olhar espiritual é super evoluído, o meu olhar de humana não. Porque quando tu vê uma mulher, quando tu vê uma criança que tu não respeita, meu Deus do céu, não tem nem... Eu não tô aqui para julgar, né? Eu quero contar para vocês como eu tô superando. Lembrando que esse vídeo não é para julgar minha família, não é para julgar os agressores e não é para julgar a justiça, que literalmente foi uma merda e não fez nada. Não, é para contar para vocês e mostrar para vocês como hoje, com 44 anos, por mais que o Ho'oponopono me ajude muito, ainda existem memórias de dores e traumas em relação a esse assunto que me machucam, que me ferem, que me levam lá no ato, no momento. E a gente aprender a lidar com tudo isso, a gente aprender a viver, né? Porque eu tive que aprender a viver. A Gisele que sofreu e a Gisele que acreditava que seria feliz. Então, aprender a viver com tudo isso, meu marido ainda falou, eu melhorei muito, porque não tem mais os ataques que eu tinha, a minha vida íntima tá melhorando. Eu tenho 44 anos, sou casada há 14 anos, tenho um filho de 12 anos, e agora que as coisas estão melhorando, né? Que eu estou aprendendo mais sobre isso e entender que é algo que eu vivi, que está na minha pele, que está na minha cabeça, que está no meu coração, né? Que foi algo que não tem palavras para esmiuçar tudo que foi feito comigo. Porém, eu estou hoje aprendendo a deixar para lá, a olhar para toda essa dor com um pouco de amor, não pelas pessoas que fizeram, não pela família, pela sociedade, por mim. Porque o que foi feito comigo foi insano. Só que eu posso me lamentar, como eu fiquei muitos anos, eu sofri. Eu fui agredida, eu fui desrespeitada, eu fui desonrada, eu fiquei me lamentando, contando isso para as pessoas, algumas, não todas, mas numa conotação de vítima, que eu realmente fui vítima. Ou eu posso fazer diferente, que foi o que eu aprendi com o Ho'oponopono, praticar o Ho'oponopono em mim, para limpar em mim o peso, para limpar em mim a dor. É um trauma que eu vou carregar para o resto da vida, mas eu posso escolher viver com ele de uma melhor maneira, sem que ele me machuque tanto, sem que ele me agrida tanto, sem que ele me maltrate tanto, porque é o que eu falo, gente. O jornal fala, um psicólogo, eu passei psicólogo, terapeuta, analista, psicanalista, tudo que vocês puderem imaginar, eu fui levada para que eles fizessem lá alguma coisa, uma magia, jogassem um pozinho mágico para que eu falasse tudo que eu tinha vivido e eu não conseguia falar, porque, gente, não é igual você falar, gente, fiz um beijinho hoje, um beijinho não, fiz um brigadeiro de leite ninho que eu nunca tinha feito na vida, não é a mesma coisa, você não consegue falar isso, né? Contar detalhadamente hoje para o meu marido, para algumas pessoas próximas. Hoje eu não converso tanto muito sobre isso, porque é horrível quando as pessoas olham para a gente com pena. Mas hoje o meu marido sabe muito mais coisas dessas que eu experienciei,
porque eu consegui falar para ele, mas não foi porque eu queria. A gente estava conversando, num processo que eu estava me sentindo pesada com tudo isso, e eu senti que eu precisava falar, só que eu só consegui aprender a falar sem o peso, porque é uma dor, com o Ho'oponopono. Foi praticando o Ho'oponopono no meu nome, Gisele, igual a Beth Russicina, com a ajuda do Japamala, 108 vezes, Gisele, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Foi praticando o Ho'oponopono que eu fui limpando em mim, que eu fui me perdoando, que eu fui me aceitando, porque ninguém conta que a gente não se aceita, ninguém conta que a gente olha para o nosso corpo com nojo, ninguém conta que a gente não consegue entender, nossa, mas para aquela idade eu já sabia, o meu corpo já respondia aos estímulos, mas isso era normal? Tanto que eu vou até contar para vocês que eu já estava casada, o Paulinho devia ter, acho que 6 anos, acho que por aí, 5 ou 6 anos. Eu estava em casa, ele estava na escola, Paulo trabalhando, e eu sempre deixei na televisão rodando série. Eu fui a doida, hoje não mais, mas eu já fui a doida que maratonava série. E acho que todo mundo já viu aquela série, ou já ouviu falar daquela série Lei e Ordem. E num trecho, estava contando justamente de uma moça que havia sido abusada, e o namorado dela ficou preso vendo os amigos, que até parece algo que a gente viu recentemente no jornal, abusavam dela. E aí ele ficou com raiva dela porque o que eles faziam com ela, o corpo dela era estimulado e respondia. E era o que acontecia comigo. E eu não entendia na época o que estava acontecendo, porque eu era muito nova. Hoje eu entendia o que estava acontecendo. E aí nessa série uma psicóloga falou, é natural. Se você pegar uma pessoa, tirar a roupa dela e colocar ela no frio, o corpo dela vai se arrepiar. É uma reação do corpo. Se você pegar uma pessoa e colocar ela num lugar abafado quente, o corpo dela vai suar. É uma reação natural do corpo. Se você pegar qualquer pessoa e ficar mexendo num determinado lugar, o corpo vai reagir porque é um estímulo natural. Aí a minha ficha caiu. Nossa! Porque por muito tempo eu sentia nojo de mim. Eu sentia horror do que porque eu, sabe? Aí você entende que não é o nojo, que não é o horror que você tem que sentir de você, porque o teu corpo estava sendo estimulado e ele respondeu. E isso antes de eu conhecer o Ho'oponopono. Então, por isso que eu falo, a sociedade vive. Mulher foi assassinada, mulher foi agredida, mulher foi... Acontece tudo. Mas ninguém conta como que a gente lida com tudo isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí eu fui trocando de trabalho, né, porque aí você vai crescendo e tal, e quando eu vinha do meu trabalho, por um período, tinha um rapaz me seguindo, então eu vinha andando, todas as vezes eu tinha que mudar o lugar, o caminho, o trajeto, e era sempre o mesmo cara, só que eu falava, coisa da sua cabeça, para que é loucura, porque a sociedade ainda não acredita na gente. As pessoas não acreditam quando a gente fala, né? Ou pior, que pena que você viveu isso. A gente não precisa que tenham pena da gente. A gente precisa que as pessoas respeitem a nossa dor. A gente precisa que tanto mulheres quanto homens que convivem com nós respeitem a nossa dor. Entendam que isso pode ser o melhor terapeuta, a melhor filosofia, melhor floral, melhor... Por mais que tudo isso tenha me ajudado. Hoje, eu tenho 44 anos. Ainda, como eu disse para vocês, existem coisas, brincadeiras, bobas. Outro dia o Paulo brincou comigo e falou gostosa. A forma dele usar a palavra gostosa me levou. Eu comecei a chorar na hora. E a gente não estava fazendo nada, ele estava limpando a minha sobrancelha. Eu já até falei sobre isso no canal. Ele só brincou com a palavra gostosa, só. Estava limpando a minha sobrancelha, brincou. Pronto, foi o suficiente para mim lá atrás. E ninguém conta como que a gente lida com isso. Ninguém conta como que a gente aprende a viver com isso. E é uma convivência, é uma luta, é uma dor. Até os meus 39 anos eu posso falar para vocês que era uma guerra interna dentro de mim, porque eu tinha sede de vingança. Eu tinha uma vontade absurda, surreal, de pegar as pessoas que fizeram o que fizeram comigo e maltratar. Não era matar, eu não queria matar ninguém, nunca quis. Mas maltratar... como eu queria. E aí você entende que você não pode fazer isso, porque você é uma pessoa humana que tem raciocínio, que sabe que se você fizer algo contra alguém, tu vai pagar na justiça. Ou
A justiça espiritual, a justiça de Deus, uma hora vai te cobrar. Então, eu nunca fiz nada contra ninguém. Já desejei muito mal. Hoje, várias e várias vezes, já pedi perdão a Deus pelas coisas horríveis que eu já desejei. Hoje eu não faço mais isso, mas eu tive esse pedaço, né? Então, hoje eu quero deixar novamente frisado que esse vídeo, esse relato, que hoje eu tô melhor. Porque o Ho'oponopono vem limpando gradativamente. Quanto mais eu pratico no meu nome, mais eu vou me limpando, mais eu vou me permitindo, mais eu vou me perdoando, porque eu me sentia culpada. Conto sobre isso num outro vídeo para não ficar muito longo. Mas quanto mais eu vou me permitindo, melhor eu vou vivendo, mais leve eu vou ficando. Eu vou começando a brincar mais, eu vou começando a amar mais meu corpo. Isso porque eu tenho 44 anos. É isso que a sociedade não ensina pra gente. É isso que não tem um psicólogo, que não tem uma família, que não tem uma polícia, que não tem ninguém pra falar, olha, tu foi maltratada, tu foi machucada, tu foi desonrada, tu foi desrespeitada. Então agora vai vir a parte pior. É você aprender a lidar com tudo isso, porque você que vai ter que aprender a equilibrar tudo isso. Ninguém fala isso pra gente. E é a pior parte. Porque quem me vê, né, nem todo mundo sabe, enfim, algumas pessoas já sabem, tá nas redes sociais, mas quem não conhece fica, nossa, não quero que tenha pena, não precisa. Eu não tô trazendo esse tema para vocês, diante de tudo que a gente tá vendo no mundo da forma que tá, para pegar engajamento, para me fazer de vítima, para buscar justiça. Não. É porque eu já falei que o intuito das minhas redes sociais era trazer a minha cura e a minha evolução através do Ho'oponopono com as memórias de dores e traumas que eu vivi. Mas eu segui uma outra jornada, eu segui um outro caminho, só que agora em 2026 a espiritualidade falou, querida, vamos trabalhar? Vamos fazer o que você se propôs a fazer? Então é por isso que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo hoje. Trazer para vocês, compartilhar com vocês a minha evolução, porque eu ainda estou em evolução. O meu aprendizado, porque eu ainda estou aprendendo. O meu me permitir, porque eu ainda estou me permitindo. O meu me perdoar, porque eu preciso me perdoar muito por tudo isso que eu vivi. Independente se é karma de outra vida, independente se lá no espiritual eu pedi para vir com essas pessoas para que eles não fizessem o que fizeram e acabaram fazendo, não importa. O importante é a consciência que eu tenho hoje. Então eu não estou culpando ninguém, não estou culpando eles, não estou culpando a família, não estou culpando a justiça e não estou me culpando mais. Que eu conto num outro vídeo para vocês sobre isso. Não estou me culpando mais, entendeu? Mas é trazer essa consciência que, gente, para nós que infelizmente vivenciamos esse assunto, que não tem palavra, né? Não tem. A gente consegue. A gente consegue dormir sem pesadelo, a gente consegue andar na rua se sentindo mais segura, porém observadora, para quem olha pra gente, quem fala com a gente, quem tá perto da gente, que tipo de brincadeiras estão fazendo, a gente consegue olhar para o nosso corpo e amar ele, a gente consegue lembrar e não chorar com dor, com sacrifício, com aquela porrada que a gente levou, sabe? A gente consegue olhar e falar, putz, eu passei por isso, mas eu superei. É uma superação que a gente vai aprendendo gradativamente. Infelizmente, vou repetir de novo, infelizmente, a sociedade, os profissionais, eles não trazem isso. Sabe? Não vai ser fácil. Só falam, você é forte, você vai lidar com tudo isso. Olha, já você esquece. Eu escutava muito isso. Já você esquece. Ou pior, eu tive psicólogos que eu não falava, né? Então eles falavam assim, essa daí não tem mais jeito. Essa daí vai ser depressiva, vai ser drogada, vai ser garota de programa, não vai querer casar, não vai querer ter filho, vai ser uma pessoa horrível. Cuidado para ela não tirar a própria vida. Mas inconscientemente eu falava, pequena na minha cabeça, eu não vou ser isso não. Eu vou fazer diferente. Então, é esse equilíbrio que eu fui buscando, que eu fui sozinha, sem ninguém, aprendendo a lidar. Então, é essa força. Quando eu falo, a mulher é forte, infelizmente ela tem que ser forte nisso, né? Que ninguém fala pra gente. Então, a mulher é forte, ela é no todo. Ela é a mulher que trabalha, é a mulher que traz sustento, é a mulher que ajuda o marido, é a mulher que cuida dos filhos, é a mulher que vai trabalhar lá fora, é a mulher que vai limpar a casa, é a mulher que vai ajudar uma amiga, é a mulher que vai ajudar a família, e é a mulher que vai aprender a lidar com o próprio trauma dela, que não é fácil. Ainda mais esse, né, gente? Enfim. Bom, eu queria trazer isso para vocês, porque já era para ter feito esse vídeo a semana passada. Eu confesso que eu fiz um vídeo curto, mas eu falei, não dá para falar em 3 minutinhos todo esse contexto, né? E eu vou trazendo gradativamente
a minha cura, a minha transformação, a minha sobrevivência, porque eu sobrevivi. Eu fui uma vítima e até hoje eu sobrevivo às memórias de dores de traumas, que assim, do nada vem uma palavra e fala, Porém hoje não é com tanta dor. Hoje quando eu choro, quando eu lembro de alguma coisa, que nem eu falei, que o Paulo brincou, falou, que gostosa, só isso. O tom, a voz, o jeito que ele falou me levou lá. Hoje quando eu choro, eu sinto que eu tô liberando-me. Sabe, eu sinto que eu tô me perdoando, eu sinto que eu tô me permitindo, porque não é sobre eles, não é sobre a família, não é sobre a justiça, é sobre como eu vou aprendendo a lidar com isso todos os dias, lembrando que eu tenho 44 anos. E para fechar, porque já ficou longo e não era para ficar tão longo assim, para fechar hoje, vou deixar para você de indicação essa filosofia, mesmo que você não acredite, não importa a religião que você siga, não importa o que você acredita na tua vida, só você, mulher ou homem, criança que já passou por isso, quando você foi criança, porque não é só mulher que infelizmente passa por isso, há meninos também, então você que é adulto, você que chegou nesse conteúdo, você que está vendo esse vídeo, faz o Ho'oponopono no seu nome. Porque ninguém conta para nós como que a gente lida com isso, não é verdade? E é muito bom quando a gente descobre que tem uma ferramenta que vai ajudar a gente. Porque não é sobre eles. Não é sobre o que tu viveu lá. É sobre quem tu tá sendo agora. Então tu pratica o Ho'oponopono no teu nome quantas vezes quiser. Não precisa de japamala. Pode ser deitadinho ou deitadinho na sua cama e você faz o Ho'oponopono no seu nome, que nem eu faço no meu nome. Gisele, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo só. É só isso. Não precisa de malabarismo, acender vela, tomar banho, não precisa de nada. Ir num templo, não precisa de nada. Por isso que eu amo o Ho'oponopono. Porque ele foi curando em mim, eu fiz o Ho'oponopono pro dinheiro. Só que ele foi pro Paulo voltar para o mercado de trabalho, porque eu precisava de dinheiro, porque o Paulo estava desempregado. Então eu fiz o Ho'oponopono com foco em melhorar a vida do meu marido e do meu filho que estava doente. E a maior beneficiária sou eu. Por isso que eu levanto a bandeira do Ho'oponopono e eu falo que ele ajuda. Porque hoje eu estou me tornando ainda, cada dia mais, uma versão melhor de quem eu sou com essa filosofia. Então pratica o Ho'oponopono no seu nome para que você se cure, para que você se perdoe, para que você viva uma vida sem medo, sem pesadelo, sem gosto, sem cheiro, tá? E que de alguma forma esse vídeo traga um alerta para os pais, para olharem os seus filhos, porque, cara, vem de dentro de casa. A maioria, se você buscar, se você ler um pouquinho, dá um Google, você vai pesquisar. A maioria dos abusos tem ligação afetiva. Então, prestem atenção nisso, sabe? Não deixe seus filhos com todo mundo, tá? Ai, vai brincar na casa do amigo, vai natar na casa do amigo. Presta atenção. Hoje o número é gigantesco e quem são responsáveis por filhos somos nós. Então, cuidem dos filhos de vocês para que eles não passem por algo tão horrível, porque destrói a gente. A gente literalmente morre. Uma parte minha morreu na primeira vez e depois veio morrendo gradativamente conforme eu fui experienciando isso na minha vida, infelizmente. Lembrando que esse vídeo não é sobre julgamento familiar, não é sobre o julgamento das pessoas que fizeram o que fizeram, porque foi mais de uma. Não é sobre a justiça que falhou e foi uma merda falar o português, claro, não é sobre eles. É como eu, Gisele, fui aprendendo e vou aprendendo gradativamente a lidar com isso todos os dias. Não foi fácil? Até os 39 anos foi bem pesado. Dos 39 anos para cá se tornou mais leve, se tornou mais tranquilo, porque eu conheci o Ho'oponopono, que é a filosofia que cura em mim. Então não é para o outro, não é para eles, não é para a justiça, não é para a família, é para mim. É limpar em mim, é curar em mim. Por isso que eu comecei aos pouquinhos trazer esse tema, porque eu sei que é um tema pesado, tem gatilhos e eu peço perdão por compartilhar as memórias de dores e de traumas que eu estou compartilhando com você. Sinto muito porque a gente está fazendo isso aqui agora, mas eu te agradeço pela oportunidade de você me ouvir. Primeiro, para que você entenda que você pode se curar. Segundo, para que você passe a cuidar melhor das crianças que estão ao seu redor. Eu amo você pela sua existência, pela sua força e saiba que se eu conseguir, você também consegue. Eu agradeço por tudo, tá bom? Lembre-se, você é a pessoa mais importante da sua vida. Te maltrataram? Te machucaram? Desrespeitaram de você? Mas você tem uma força e um brilho em você
que ninguém, nem isso, pode tirar isso de ti. Tu entendeu? Então, se eu conseguir, como tantas outras conseguiram, você também vai conseguir. Uma das mulheres que me inspirou foi aquela Gisele Piccoli, aquela francesa que foi casada por 50 anos e descobriu que por 10 anos o marido dela dopava ela para que ela fosse por outros homens. Ver a história dela me inspirou a trazer isso aqui para vocês. Não é para mim buscar a justiça. Eu não preciso da justiça do homem agora. Agora? Eu não preciso do apoio da família agora. Agora? Não preciso. Mas eu quero trazer para vocês essa filosofia que tem me ajudado gradativamente. Porque se eu conseguir, volto a dizer, você consegue dormir sem peso, sem gosto, sem cheiro, sem medo, sem aquela sensação da faca no seu pescoço, andar na rua com um pouco mais de segurança e olhar para as pessoas que estão ao seu redor com muito mais amor. Porque quem está do teu lado hoje, que sabe do que tu viveu e te respeita, que não são todas as pessoas que respeitam, que eu ainda vou contar num vídeo mais pra frente pra vocês. Se tu tem alguém que te respeita e que te apoia, que bom, porque esse apoio faz toda a diferença. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.